Olá, tudo bem? Você conhece a via aeróbia de fornecimento de energia? Conhece as características da via aeróbia e do metabolismo aeróbio? E a partir dessas características do metabolismo aeróbio, você conhece as características do exercício que nós classificamos como de predomínio aeróbio do ponto de vista do metabolismo? Vamos discutir isso tudo neste vídeo sobre a via aeróbia e o exercício caracterizado como de metabolismo aeróbio. Pessoal, agora que nós vimos como ocorre o metabolismo anaeróbio, né? Então nós conhecemos as duas vias anaeróbias, o que nós vamos começar a ver agora, a partir dessa aula, é como ocorre o fornecimento de energia ATP, a ressíntese do ATP, pela via aeróbia de fornecimento de energia, pela via oxidativa. E aí nós vamos então conhecer inicialmente essa via. Nessa aula, especificamente, nós vamos ver como é a ressíntese de ATP pela via aeróbia a partir da glicose. Então a situação agora para a gente é a seguinte: eu já não vou mais começar um exercício de maneira intensa. Eu agora comecei o exercício, mas eu tenho a intenção de manter esse exercício por um tempo um pouco maior, 5 minutos, 8, 10, 15, 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Se eu já começo o exercício com a intenção de mantê-lo por um tempo maior, obviamente eu já inicio o exercício numa intensidade um pouco mais baixa ou bem mais baixa em relação ao anaeróbio, alático e lático. Por que eu inicio numa intensidade mais baixa? Porque eu tenho a intenção de continuar por um tempo maior. Ou porque eu vou fazer uma corrida, eu vou pedalar alguns quilômetros, ou eu estou fazendo alguma outra atividade na academia, no trânsito, no elíptico, no step, uma aula de ginástica, enfim. Eu começo o exercício numa intensidade mais baixa. O que isso significa para mim? Se eu estou numa intensidade mais baixa, em primeiro lugar, o tipo de fibra que eu vou recrutar já muda, já não é mais preferencialmente um recrutamento primário e prioritário de fibra 2B. Agora pode ser fibra 2A e fibra 1. Se eu tenho fibra 1 e 2A, lembra, essas fibras já têm, em primeiro lugar, maior reserva de mioglobina, principalmente a fibra 1. Então ela já tem mais oxigênio disponível imediatamente para ela. Fora isso, elas também são mais capilarizadas, principalmente a 1. Então chega mais sangue para ela e, consequentemente, mais oxigênio, mais rápido do que para a fibra 2B. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu já começo numa intensidade maior, que determina um recrutamento diferente de fibra, eu já tenho uma disponibilidade maior do que de oxigênio. E aí lembra, aquele piruvato já não vai mais ser convertido preferencialmente a lactato, mas sim a acetil-CoA, porque agora eu tenho oxigênio suficiente, tenho maior disponibilidade de oxigênio. E além do que? Se o exercício agora já vai ser um pouco mais prolongado, 1 minuto e meio, 2 minutos, a partir daí o que vai acontecer? A vasodilatação periférica já começa a ser maior, ela vai se pronunciando e começa a chegar cada vez mais sangue e oxigênio por conta dessa vasodilatação. E na medida que eu vou passando de 1 minuto e pouco, aí eu aumento ainda mais a disponibilidade de oxigênio. Pronto, com isso eu já desloco preferencialmente o metabolismo do anaeróbio lático para a via ou para o metabolismo aeróbio oxidativo. Então vamos agora conhecer essa via melhor para entender então onde ela entra, em que momento e para que tipo de exercício, em que circunstâncias de exercício nós vamos usar preferencialmente a via aeróbia com a glicose como substrato. Então tá aí, gente, o que nós vamos ver é isso. Como é que é essa via aeróbia? Então nós vamos ver os dois momentos das reações dessa via aeróbia ou oxidativa, que é então, o primeiro momento dela, o ciclo de Krebs, o conjunto de reações. Nós vamos fazer ali um resumo disso. Lembra que a aula aqui para nós, e o curso não é de bioquímica do exercício, é fisiologia do exercício. O que nós estamos vendo aqui na bioenergética são características prioritárias de cada uma das vias de ressíntese de ATP, para entender fundamentalmente o papel dessas vias na prática do exercício físico, da atividade ou do exercício físico. Nós não estamos aqui com a intenção e com o objetivo primário de analisar de forma aprofundada o conjunto de reações em cada circunstância de exercício. Não, a ideia
de um curso de fisiologia do exercício. Então, a bioenergética na fisiologia do exercício é entender o papel da via. Então, nós temos que entender a lógica da via para fornecer energia ATP, para quais circunstâncias de exercício, intensidade e tempo de duração. Então, vamos conhecer o ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétrons, os dois momentos da ressíntese, os dois momentos do conjunto de reações que compõem a via aeróbia oxidativa e, consequentemente, a ressíntese de ATP a partir dessas reações. E depois, a partir daí, entendido isso, vamos ver a produção total de ATP por essa via, utilizando a glicose como substrato, e a partir daí, para que tipo de exercício essa via serve fundamentalmente, onde ela mais predomina com relação à intensidade, o tempo, a duração dos exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aí, quando a gente fala então nessa via agora, vimos lá a primeira via do ATP-CP, como ela ressintetiza o ATP, a segunda via, lembra a glicose, a via glicolítica, a glicose até piruvato, e daí a lactato, e no meio do caminho dessas 10 reações a ressíntese do ATP, e agora estamos aí, vamos pegar lá a glicose, que foi convertida até piruvato, e agora, como eu tenho disponibilidade de oxigênio, pelo tipo de fibra e tal, já vimos, esse piruvato é preferencialmente convertido a acetil, combina com a coenzima A e forma acetil-CoA. Pronto, essa é a chave de entrada para a via aeróbia ou oxidativa. Tem que ser acetil-CoA para entrar na via aeróbia, e entrar na via aeróbia significa entrar no ciclo de Krebs, que é o que nós vamos ver agora. Então pronto, a glicose foi convertida até piruvato e agora de piruvato a acetil-CoA. A partir daí, então, começa a via aeróbia. Vamos lá, gente. Vamos ver, então, essa primeira etapa dela aí. Só lembrando, antes de falar do ciclo de Krebs em si, quando a gente fala da via aeróbia ou via oxidativa, significa o quê? Ela tem diferenças em relação às duas vias anaeróbias. Primeiro, as duas vias anaeróbias ocorrem, todo o conjunto de reações delas, ocorre no interior ali do sarcoplasma, ocorre no sarcoplasma. É ali que tem a ressíntese do ATP. Diferente disso, a via aeróbia oxidativa ocorre agora onde? No interior das mitocôndrias, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Então já não é mais lá fora, lá no sarcoplasma em si. Agora é aqui, nas cristas mitocondriais, uma diferença central aí. Segundo, a via aeróbia só vai acontecer com a oferta adequada de oxigênio. Essa é a outra diferença básica e fundamental das vias anaeróbias, de ressíntese de ATP. E a terceira é que a via aeróbia é a única que utiliza 3 substratos. Lembra, a primeira via do ATP-CP só usa fosfocreatina como substrato. A segunda via glicolítica só usa glicose como substrato para ressintetizar o ATP. E essa via aeróbia, a via oxidativa, usa glicose, gordura na forma de ácido graxo livre e proteína na forma de aminoácido. Nós vamos ver agora como ocorre a utilização da glicose na via aeróbia e no exercício aeróbio, depois gordura e os aminoácidos, enquanto substratos na via aeróbia como um todo. Vamos lá. Primeira parte, então, dessa via aeróbia é o chamado ciclo de Krebs. Um conjunto de reações cíclicas que tem, então, como ponto de início e o fim, os mesmos compostos. Onde começa o ciclo? O piruvato foi convertido a acetil-CoA, vocês estão vendo esse conjunto de reações. Aí essa acetilcoenzima A combina com o oxaloacetato, que é o último componente desse ciclo, desse conjunto de reações. Combina então acetil-CoA com oxaloacetato e forma quem? Citrato, ou ácido cítrico. A partir daí esse citrato vai ser então submetido a uma série de reações, 10 reações, em que ele é depois finalmente convertido de novo a quem? Oxaloacetato, que vai combinar com acetil-CoA, formar outro citrato. Por isso que é um conjunto de reações cíclicas. Começa no citrato e termina no oxaloacetato de novo. Tá legal? Essa então é a primeira reação. Por isso que é chamado de ciclo do ácido cítrico ou do citrato. Porque ele vai passar por esse conjunto de reações cíclicas. Ou ciclo de Krebs. Porque o primeiro cientista que descreveu foi o Krebs, e a partir daí então é ciclo de Krebs, porque foi ele quem primeiro descreveu todo esse conjunto de reações. Pronto. O que vai interessar para nós desse ciclo de Krebs? Atenção nisso. São 10 reações em que acontece essencialmente o quê? Então, vamos aqui para a lousa e a gente faz um resumo disso. Nós não temos que olhar
uma por uma das reações e conhecer os nomes que tem. Isso não importa agora, nesse momento. Vamos lá. São 10 reações. O que interessa para nós das 10 reações? 5 delas. Primeiro, a quinta reação no ciclo de Krebs, acontece o que na quinta reação? Nós temos aí a formação ou a liberação de 2 hidrogênios, de um par de hidrogênios, que são pegos, né, por um carreador específico que está ali, que é o NAD. E aí forma o quê? NADH mais H+. Então, nessa quinta reação do ciclo de Krebs, libera um par de hidrogênios, que é pego aqui pelo NAD. E o que mais acontece aí? Nós temos nessa reação a produção de uma molécula, a formação de uma molécula de CO2, de monóxido de carbono. Esse CO2 vai receber um nome, você não pode esquecer, porque depois no curso nós vamos falar desse cara aqui de novo. Esse é o CO2 chamado de CO2 respiratório. Por que respiratório? Porque ele está sendo produzido no interior das mitocôndrias, no ciclo de Krebs, em que ocorre ali, em que esse conjunto de reações é a chamada respiração celular. Como esse CO2 está sendo formado aí na nossa respiração celular, portanto no ciclo de Krebs, dá-se a ele o nome, né, ou a denominação de CO2 respiratório. Não esquece dele, porque depois, mais para frente no curso, nós vamos falar sobre um outro CO2 que é produzido lá no sangue, então a partir da via anaeróbica, aí nós vamos discriminar as coisas. Então lembra desse cara aqui. Depois, na sétima reação do ciclo de Krebs, de novo, nós temos a liberação de mais um par de hidrogênio, mais 2 hidrogênios. Pegos, né, aceitos de novo aí pelo NAD, forma então NADH mais H. O que a gente está fazendo aqui é reduzindo o NAD, né? Esse é o processo de redução do NAD. E a via oxidativa por quê? Porque aquele acetil que entrou, combinou com oxalacetato e formou citrato, o que nós estamos fazendo é retirando o hidrogênio do composto, da molécula, e a partir daí eu estou oxidando esse composto e reduzindo o NAD e o outro aqui que é o FAD. Depois, atenção, na sétima reação de novo aconteceu o quê? A formação de outro CO2, então o CO2 de novo respiratório. Oitava reação, o que acontece? Nós temos ali a formação de um ATP. Pronto, só um ATP. Um ATP na oitava reação do ciclo de Krebs. Nona reação, novamente a liberação de 2 íons de hidrogênio, então um par de hidrogênios, que agora são pegos e aceitos pelo FAD, e forma FADH2. E na 11ª e última reação do ciclo, novamente a liberação de mais 2 hidrogênios, de novo aceitos aí pelo NAD, formando então NADH mais H+. Pronto. Esse é o ciclo de Krebs aí, num olhar da fisiologia do exercício. Atenção, só o que interessa para nós. O resumo mesmo dele, eu já resumi, agora eu vou fazer o resumo do resumo. O que aconteceu nele? 2, 4, 6, 8 hidrogênios foram liberados. Então aqui 8 H+, 4 pares de hidrogênios. Foi liberado tudo em 2. 2, 2, 2, 2. Foram pegos por quem? Pelo NAD e pelo FAD, formando NADH mais H+, e o FADH2. O que mais aconteceu aqui? A formação de 2 CO2, o quê? Respiratórios. E um ATP. Olhando para isso, gente, em primeiro lugar, o ciclo de Krebs não é um conjunto de reações adequados e tal, especializado para gerar o quê? Energia ATP. Não é aqui que se sintetiza ATP. O que interessa daqui é, olha o que ele mais faz, ele, ciclo de Krebs. Todas essas reações e todas essas enzimas que tem aí, né, na crista mitocondrial, servem para quê? Esse conjunto de reações serve para quê? Remover hidrogênios do início, lá do composto inicial, que era quem? O citrato. E aí entrega esses hidrogênios para o NAD e para o FAD. É só para isso, essencialmente, que serve o ciclo de Krebs. Esse é o grande papel metabólico do ciclo de Krebs. Gerar pares de íons de hidrogênios e entregar, entre aspas, né, para o NAD e para o FAD. Pronto, gente. Primeiro ponto aí da via aeróbica oxidativa é esse aqui. Então está aí o ciclo de Krebs. E agora? O que acontece? Aí nós vamos para a segunda etapa dessas reações da via aeróbica oxidativa, que é quem? É o que vocês estão vendo aí no slide de vocês, a cadeia transportadora de elétrons. O nome aí já fala tudo. O que vai acontecer é um transporte de elétrons, uma espécie de um bombeamento desses elétrons. A explicação que eu vou dar aqui para vocês, ela é
rigorosamente para tornar isso compreensível, didática. Não é exatamente o que acontece do ponto de vista bioquímico, mas é para vocês compreenderem. E é a essência do processo de geração de energia ATP agora na via aeróbica. Por favor, volta aqui para a lousa comigo e olha só. O que nós temos aí? O NAD e o FAD têm os hidrogênios dele e simplesmente vão entregar os hidrogênios aqui. Entregar nesse outro ponto das cristas mitocondriais. Entregar para quem? Entregar para um conjunto de enzimas que tem ali, que eu vou colocar assim, que são os chamados citocromos. Estou colocando o nome deles aqui. Os citocromos, que são esses caras aqui, essas enzimas. Essa turma aqui tem, isso é um peptídeo, é uma proteína, e tem na estrutura quaternária deles o íon ferro, que eu estou representando aqui assim, ó, em azul. Esse aqui é o íon ferro. O que acontece agora? O NAD e o FAD vêm, entregam os elétrons deles, então os hidrogênios, entregam os hidrogênios e volta lá para o ciclo de Krebs para captar mais dos hidrogênios que estão sendo produzidos. Só que agora o que eu tenho é um monte de hidrogênio livre aqui no interior da mitocôndria. Lembra, o hidrogênio ele vem, a composição dele, o hidrogênio ele tem o próton, e orbitando o próton tem quem? O elétron, está aqui. Aí esse elétron do próton é atraído então para o íon ferro, no citocromo, e começa uma espécie de um processo de lançamento, de transporte desses elétrons de um para o outro. Como se estivesse aqui girando esse elétron aqui e mandando para o próximo, girando e mandando para o próximo, girando e mandando. Então os citocromos vão transportando esse elétron ao longo dessa cadeia de citocromos, que recebe então o nome do quê? De cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia transportadora de elétrons. O movimento desses elétrons aqui gera o quê? Libera o quê? Energia. O movimento deles libera uma energia. E essa energia liberada serve para quê, gente? Para juntar de novo o ADP com o fosfato inorgânico e ressintetizar o ATP. Todas as reações, aláticas, a via alática, lática e tal, lembra qual é a ideia? Liberar energia para poder juntar de novo o ADP com o fosfato inorgânico e formar um novo ATP. Aqui a energia vem justamente desse transporte dos elétrons. E a partir daí ressintetiza o nosso ATP. Pronto. Essa é a segunda etapa da via. E é o momento, efetivamente, que nós temos o quê? A ressíntese do ATP. Então a cadeia transportadora de elétrons serve para gerar, liberar os hidrogênios, entrega para o NAD e o FAD e eles vão lá, entregam os hidrogênios para os citocromos com os seus elétrons e a partir daí, na cadeia transportadora de elétrons, o movimento dele gera energia que serve para ressintetizar o ATP. Cada um com a sua parte. Isso, pelo que vocês estão vendo aí na figura de vocês aí no slide, se assemelha, olha na parte de baixo aí do slide, na figura, se assemelha mais ou menos a uma hidroelétrica, A queda d'água movimenta as turbinas na hidroelétrica, gera aqui na turbina a energia mecânica que é convertida em energia luminosa. Esse é o funcionamento de uma hidroelétrica. Mais ou menos assim que funcionaria aqui. O movimento dos elétrons é como se fosse a turbina gerando energia mecânica que é reconvertida em energia química ATP. Pronto, os ATPs foram ressintetizados. Quantos? Olha aí no slide de vocês, a via aeróbia a partir da glicose, olha o que está aí, ela gera quanto? 36 a 39 moles de ATP para cada glicose que entra na via. 36 a 39 ATPs para cada glicose que entra na via. Olha para isso e começa agora a pensar no quê? Na grande vantagem e na desvantagem em relação ao que nós já discutimos das vias anaeróbias. 36, uma única glicose lá na via glicolítica, lembra? 2 ATPs ou 3 se viesse do glicogênio, 2 da glicose extracelular, da glicose sanguínea, e 3 ATPs por glicose de saldo
vindo do glicogênio. E aqui 36 a 39 ATPs. Bom, então, gente, qual é a grande vantagem da via aeróbica em relação às outras duas? A quantidade de ATP. Qual é a grande desvantagem que vocês estão vendo? O tempo. São muito mais reações, são as primeiras 10 reações, né, da via glicolítica até o piruvato, aí mais uma de conversão a acetil-CoAs, 10 reações do ciclo de Krebs, o nádio faz levando os hidrogênios, depois todas as reações da cadeia transportadora de elétrons para finalmente aparecer o ATP, ou ser ressintetizado o ATP. Essa é a grande desvantagem dessa via. Então olha aí, ó, o que tem aí no slide de vocês? A caracterização da via aeróbica. O que está aí no slide então? Vamos caracterizar comparando com as duas primeiras. Tá? Como é que a gente caracteriza? Potência e capacidade da via. Tá aí, a via aeróbica então, comparando as duas primeiras, para nós vai ser uma via com característica do quê? Uma via de baixa para média potência na geração de energia ATP. A via do ATP-CP, altíssima potência. A via glicolítica, alta potência. A via aeróbica, baixa para média potência. Quantidade de ATP que ela gera para cada segundo não é muito alta. Por quê? Porque tem muita reação. Demora muito mais para aparecer o ATP. Tá tudo bem, característica da via. O outro critério de caracterização, a capacidade. Opa, peraí, aqui foi a grande vantagem que nós vimos. Então é uma via o quê? De alta capacidade de geração de energia ATP. Então a via aeróbia, a partir da glicose como substrato, tem baixa para média potência na geração de ATP, porém tem alta capacidade na geração, na ressíntese de ATP. Com essas duas características de potência e de capacidade, isso determina o quê? O papel da via aeróbia, com glicose como substrato, para o exercício físico. Com essas características de potência e de capacidade, a via aeróbia serve para que tipo de exercício? Tem condições de fornecer prioritariamente energia ATP para qual tipo de exercício? Com qual característica? De intensidade e de volume ou de duração. Pronto, moleza, está aí. Como ela é de baixa para média potência, exercícios preferencialmente do quê? Baixa, média, está aí no slide até alta intensidade. Com a evolução aqui do curso nós vamos entender essa alta intensidade. Então, ó, exercícios vão ser o que de intensidade? Baixa, média, a alta intensidade. E acima de tudo, olha agora embaixo, com a capacidade, com a alta capacidade de gerar energia ATP, a via aeróbica vai servir para exercícios de média para longa duração. Olha lá entre parênteses, Cássio, média para longa quanto? A partir de aproximadamente 2 minutos. Todo exercício, portanto, que tiver características de intensidade baixa, média ou alta, mas olha agora, que acima de tudo durar em torno de 2 minutos para mais, né, para frente, vai ser a partir desse momento para nós um exercício caracterizado como o quê? Exercício aeróbio, predominantemente aeróbio. Claro que na medida em que se a partir de mais ou menos, né, algo em torno de 2 minutos, que essa via começa a fornecer mais energia ATP, que essa via aeróbia predomina mais, claro que quanto mais eu me afastar de 2 minutos, quanto mais tempo eu ficar além dos 2 minutos, o que é que vai acontecendo com o exercício? A via aeróbia vai fornecendo cada vez mais energia ATP, então ela vai predominando mais na medida em que o exercício se afasta de 2 minutos de duração. 2 minutos, 2 minutos e meio, eu vou fazer um exercício de alta intensidade. Por exemplo, a prova de 1.500 metros rasos, uma prova de 800 metros, mas pega a prova de 1.500, 3 minutos e 40. É uma prova de altíssima intensidade, 100% do VO2 máximo. Então é uma prova de alta intensidade. Mas o metabolismo dela, quer dizer, a geração de energia ATP é predominantemente aeróbica. O que significa predomínio? Por exemplo,
de 100 ATPs que eu ressintetizei, que eu usei para fazer um determinado exercício em 2 minutos, intenso, 51, 52, 53%, 55 ATPs, ou 55%, veio da via aeróbica. 45% veio da via anaeróbica, predominou aeróbica. 60% veio da via aeróbica, 40% da via anaeróbica, predomínio aeróbico. Agora eu vou afastando desse tempo de 2 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu tenho 95, 98% do ATP vindo da via aeróbica. Então o exercício é mais e mais predominantemente aeróbico. Pronto, gente. Isso era o esquema da via aeróbica. Só falta uma coisinha aqui para nós. Vem para a lousa, por favor. E agora vem uma questão importantíssima aí para vocês. Eu vou só dar uma arrumadinha aqui. Refazer meu desenho, vou manter tudo isso aqui. Mas eu estava aqui, né, os hidrogênios lá no ciclo de Krebs, o NAD e o FAD, entregando os hidrogênios aqui na cadeia transportadora de elétrons, com os elétrons, já sabemos isso. Só que agora a questão para vocês é, nós vimos que a via aeróbica tem como uma das grandes características dela, para que tudo isso aconteça, a necessidade e a obrigatoriedade do quê? Da disponibilidade e da presença de quem? Oxigênio. Só que olha só, passamos pelo ciclo de Krebs inteiro ali, no resumo dele e tal, não tem oxigênio em nenhuma reação do ciclo de Krebs. Depois, olhamos para cá, o hidrogênio, o NAD e o FAD entregaram os hidrogênios, os elétrons foram transportados, gerou energia, ressintetizou o ATP e em nenhum momento apareceu o oxigênio, em nenhuma das reações. Ué, mas então onde é que está o oxigênio? E por que dizem que o oxigênio é uma obrigatoriedade? Sem a oferta adequada e sem a disponibilidade de oxigênio, eu não vou ter o exercício aeróbico. Esse é o enigma aí para nós, dê uma respirada funda, pensem, encontrem o oxigênio, onde ele está. Olha que bacana, gente, o oxigênio está aqui no final. O que eu tenho dentro da mitocôndria, o NAD e o FAD vêm e entregam os hidrogênios. Imagina todas essas reações do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, para tudo terminar onde? Em hidrogênio, iria entrar em acidose, então eu fico lá na via anaeróbia lática, pelo menos é mais rápido. Então, obviamente, eu não poderia ficar com esses hidrogênios livres aqui para gerar acidose e o estado de fadiga. O oxigênio fica aqui no final, ó, dentro da mitocôndria, esperando o quê? Os hidrogênios chegarem. E a partir daí, o oxigênio, meio oxigênio, combina com 2 hidrogênios e forma o quê? H2O, popularmente conhecida como água. Então agora o que o hidrogênio está fazendo ali dentro da mitocôndria? Ele está tamponando os hidrogênios que chegam, que são liberados ali pelo NAD e pelo FAD. Pronto, se eu tiver oxigênio suficiente, todos os hidrogênios que chegam são tamponados e, portanto, convertidos em água, e eu não tenho acidose, o exercício se prolonga. Para fechar o papo aqui, vocês entenderem, imaginem isso da seguinte forma, gente. Isso que eu vou mostrar aqui vai aparecer de novo aí num outro exemplo depois, mas imagine aqui uma rodovia, que é a rodovia aeróbia. Então essa é a rodovia aeróbia. Um pouco mais longa e que chega no final dela onde? Chega em ATP. E uma outra rodovia aqui mais curta, porém um pouco mais esburacada, não tão asfaltada, pavimentada, que é a via anaeróbia lática, a via glicolítica, que nós já vimos, que chega aonde também? Chega em ATP também. Mais curto, mas é um caminho mais difícil, olha, uma rodovia não muito bem pavimentada, meio ruim para andar. Atenção! Imagine que aqui no final dessa rodovia aeróbia você tem um pátio de estacionamento. A glicose entrou aqui, chegou aqui em piruvato. Ou ela vai para a via anaeróbia e é convertida, lembra, em lactato, ou ela vai para a via aeróbia, convertida aqui em acetil e vai embora para a via aeróbia. Do que depende disso? Oferta de oxigênio. Imagina o seguinte, se eu tenho o carro entrando aqui, a glicose, os carros entrando e enchendo esse pátio. Quem estaria enchendo o pátio aqui de estacionamento? O hidrogênio. Cada hidrogênio que vai sendo liberado aqui dentro da mitocôndria, pelo NAD e pelo FAD, vai enchendo aqui. Seriam os carros chegando aqui e enchendo o pátio.
que vai acontecer na via aeróbia num dado momento em que tiver muito hidrogênio, muito carro aqui no pátio de estacionamento? Ela começa a congestionar, começa a diminuir até um ponto em que ela simplesmente não anda mais e a energia não é mais, o ATP não é mais dessintetizado, o acúmulo de hidrogênio. Então eu tenho que fazer o quê? Para dar o escoamento adequado para a via aeróbia? Simples, eu tenho que deixar com que os carros não fiquem estacionando aqui. Eu tenho que garantir o quê? Escoamento. Como é que eu garanto o escoamento? Cada hidrogênio que chega tem oxigênio ali esperando, o hidrogênio chega, combina com o oxigênio, vai formando água e vai escoando. Portanto, não enche de carro aqui no estacionamento e a via aeróbia anda. E aí, nessa hora, o seu aluno, você, um atleta, alguém está lá na esteira, no campo, na pista, numa intensidade em que ele garante todo o ATP dele só por essa via. Por quê? Porque ele tem oxigênio para dar conta dos hidrogênios. Imagina que você esteja a 8 por hora, hipoteticamente formando 8 hidrogênios por segundo. Aí chega tudo aqui, o que você tem de oxigênio dentro da mitocôndria garante condição de formar água em todos eles. Portanto, toda a glicose que chega aqui é convertida a acetil e a via aeróbia está absoluta. Agora se aumenta a velocidade, por exemplo, para 9. Hipoteticamente, você formaria 9 hidrogênios por segundo. Mas o que você tem de oxigênio disponível, atenção, por aquilo que seu coração bombeia de sangue, pelo débito máximo, por aquilo que você tem de capilar nas fibras, por aquilo que você tem de resposta vasodilatadora, isso é o que determina a oferta e a disponibilidade do oxigênio. Agora, para 9, você tem oxigênio suficiente, por essas características suas, fisiológicas, para tamponar 8. O que vai acontecer? Um deles não dá, começa a acumular aqui. Aí, ó, a maior parte da glicose que chega é convertida a piruvato. Mas alguma coisa, o NAD vai pegar o hidrogênio e entregar para quem? Para o piruvato, e vai formar o quê? Lactato. Começou a via anaeróbia. Aí você vai para 10 por hora. Você já vai ter mais hidrogênio sobrando, seu oxigênio não dá conta deles. O que vai acontecer? Um pouquinho mais da glicose vai ser convertida a lactato. Você já está com a via aeróbia predominando, mas aí você aumenta mais, chega uma hora que não dá para tamponar, o exercício começa a ser mais anaeróbio. Você vai lá para 12 por hora, já não está aguentando mais, o que você faz dali a pouco? Diminui a velocidade de novo para 7, 8, e agora você tem a via aeróbia andando de novo. É a oferta de oxigênio que determina isso. Quantos hidrogênios você vai conseguir tamponar por segundo? Depende dessas características centrais, cardiovasculares e metabólicas, o que tem de mitocôndria. Então pronto, gente. É assim que a gente determina aí se vem mais para o aeróbio, mais para o anaeróbio. É assim que nós estamos vendo a questão do predomínio da via aeróbia sobre a via anaeróbia a partir de 2 minutos. Tranquilos? Então tá aí, essa é a via aeróbia usando glicose como substrato. Pronto, olha, o que nós vimos aí foi isso então. A via aeróbia com as 2 etapas dela, cada uma com a sua responsabilidade, com o seu compromisso do ponto de vista da ressíntese final de ATP, e a via aeróbia gerando aí, né, uma quantidade muito maior de ATP, 36 a 39, mas com muito mais reações e, portanto, garantindo aí as características do quê? Né, e tendo características de potência, né, uma potência aí baixa e uma capacidade, né, média para alta em termos de fornecimento de energia ATP. E os tipos de exercício aí que nós classificamos como exercícios tipicamente aeróbios, exercícios de intensidade baixa, média e alta, a partir de 2 minutos. O que significa, né, dizer que lá no atletismo, prova de quanto? 1.500 metros rasos, 3.000 metros com obstáculos, 5.000, 10.000, meia maratona, maratona. Todas são de predomínio aeróbio. Porém, quanto mais eu me afasto do 1.500, a prova é cada vez mais aeróbia. O predomínio é cada vez maior. Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso e já essa diferenciação das vias anaeróbias, porque agora nas próximas aulas o que nós vamos ver é, continuando ainda dentro da via aeróbia, mas de que forma essa via metaboliza e utiliza gordura ou, né, proteína para poder continuar ressintetizando o ATP dentro de um exercício aí caracteristicamente aeróbio. Obrigado, pessoal.